bloco, Foi. no bloco de Brasília. Fui vice-campeão numa disputa de marchinha. Sensacional. Poeta Hoje, News, assim, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, sim. Era a melhor marchinha. Hoje eu acompanho o carnaval. Esse carnaval, esse ano especialmente, eu vinha avaliando mal as escolas de São Paulo, não vi, as do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de ver. Acho que houve as manifestações culturais que estão injetadas no espetáculo que foi exibido no Rio de Janeiro são extraordinárias, Sim. extraordinárias. Tem alguém que olha para aquilo e tem a coragem de desprezar. Antigamente a vida imitava a arte, né? Hoje imita os chamados influencers da internet. E a ex-tiazinha, ela agora, que bom que ela encontrou a paz de espírito, né? Mas ela agora tenta ser uma influencer digital e está aí difundindo a mensagem dela, né? Agora, não queira impor a sua fé, o seu credo aos brasileiros. Viva a diferença, né? O Brasil é um país diverso e essa diversidade toda está impressa no carnaval. É a nossa riqueza, né? Também, né? Nossa riqueza. Ô, José, desculpa te interromper, né? É que a gente tá com o nosso Nelson de Sá. Ele não tá na China, gente, ele tá na Índia. Você não sabia, né? Ele foi pra Índia. Ele tá na Índia, tá atrás do Lula. Olha ele lá na Índia agora. Olá, Nelson. O Lula chegou e sem a Janja... E com aí todo esse caldo carnaval, né? Bom dia. Boa tarde para você aí, eu acho, né? Boa noite agora aqui. Boa noite já. Enfim, e o Lula chegou agora há pouco, tem algumas horas, umas 4 horas mais ou menos. Chegou meio de cara amarrada ali, entrando... Estou num hotel perto do dele aqui, ele entrou... fugindo dos jornalistas, fugindo de quaisquer perguntas e tá vendo, bem distante da gente ali naquele outro lado. Enfim, basicamente está voltado ali para fazer seu discurso e não quis tratar, obviamente, da controvérsia aí toda que houve no Carnaval. Ele, enfim, veio com uma comitiva, para variar, muito grande, com 11 ministros, enfim, 3 centenas de representantes de empresas brasileiras para tentar entrar um pouco mais no mercado indiano também, que cresce muito rápido. Mas, enfim, pelo que eu conversei hoje com as pessoas que já estão por aqui, as perspectivas são bem menos promissoras do que na China, né, que é, enfim, um modelo, digamos, para esse tipo de avanço que o Lula vem buscando, mas enfim, algo que ele tem que tentar, porque o crescimento da Índia é algo, enfim, que traz todo mundo para cá. Tem mais de 20 chefes de Estado aqui no momento, um deles é o Macron, o Sanches da Espanha, vários outros, por causa de uma cúpula de inteligência artificial. E o Lula, na verdade, enfim, desta vez não está sendo propriamente o protagonista, ele é, de certa maneira, o figurante. O Modi hoje passou o dia com o Macron, com o CEO do Google, que está aqui também. Enfim, é um grande evento global sobre inteligência artificial e, enfim, o Brasil de certa maneira, apenas um dos participantes desse grande evento. Vai haver uma visita de Estado no sábado, mas as perspectivas de grandes acordos comerciais são pequenas. O que exatamente a gente pode esperar dessa viagem, hein, Nelson? Assim, o que pode ser fechado, que acordo pode ser fechado, que benefício, principalmente econômico, né, o Brasil pode tirar dessa viagem do presidente Lula? Então, o problema é que a Índia é um país muito fechado economicamente, então, sobretudo para produtos agrícolas, que é o caso do Brasil. É um pouco como a França. Enfim, a produção interna agrícola tem um poder político muito grande sobre o governo. Então, não é um país fácil para o Brasil entrar. Eu estava conversando hoje, enfim, com o Jorge Viana da Apex, por exemplo, que, enfim, está se esforçando aqui em fazer a promoção de produtos brasileiros que são aceitáveis, digamos, para o mercado indiano.
E aí os produtos que cita são, enfim, veganos e coisas como limão Tahiti. É algo um pouco restrito, assim, enfim, também há uma perspectiva do ministro da Agricultura, Fávaro, de aumentar a venda de feijão, mas são realmente produtos menores no próprio mercado indiano e que, enfim, o Brasil, enfim, aquilo que o Brasil é forte não tem tanta entrada. Enfim, a expectativa é maior em relação, por exemplo, à Embraer. A Embraer fechou um acordo já há algumas semanas com uma empresa indiana para se estabelecer aqui e eventualmente produzir aviões civis em joint venture, e está na expectativa da abertura de uma grande concorrência sobre fornecimento de avião de transporte militar, que é um dos grandes produtos da Embraer hoje. Mas não é algo, digamos, exatamente ligado a esta viagem. O presidente da Embraer deve estar aqui, mas, enfim, não haverá nenhum grande lançamento. É algo que, enfim, vai vir, digamos, que virá aos poucos com passo de tartaruga, um pouco como acontece em comércio de maneira geral. Não vai ser, enfim, um estouro como foi a China há 15 anos. Né? Nelson, obrigada, bom trabalho para você. Tem alguma expectativa aí de alguma entrevista com o Lula? Ele vai falar, conversar com jornalistas ou não? Sempre há a expectativa da entrevista final, que ele deve dar no domingo de manhã, mas ainda não é certeza, ainda não foi confirmada hoje. Tá certo. Nelson, bom trabalho, a gente vai se falando. Obrigada. Tchau, até lá. Aproveita para comer bem, Nelson, por favor. Que delícia, nossa, que inveja, meu amigo. Amo comida indiana. Pode deixar. Pode deixar. E ainda comer aquela com a mão, né? Aquele negócio que... Ai, nossa, me deu água na boca. Por que você foi falar disso? Porque tá chegando perto da hora do almoço. Vou começar a falar das comidas japonesas, vai passar mal. Para quem está conosco na TV é o intervalo, mas a gente segue aqui falando sobre essa viagem do presidente Lula na Índia. E daqui a pouquinho vamos falar também sobre o Carnaval de Rua em São Paulo também e os seus problemas. Vamos lá, Josias, rapidamente sobre essa história do Lula na Índia. Mais uma visita, né? Mais uma viagem internacional do presidente. Qual a importância dessa viagem para a Índia, para a Coreia também, que ele vai para lá depois? A importância é capital, Fabiola. A Índia e também o Brasil sofreram, no ano passado, a sanção máxima imposta pela aquele tarifaço do Trump, né? 50% para o Brasil, 50% para a Índia. E dos dois lados verificou-se que não é conveniente ficar atrelado a um determinado parceiro econômico apenas, por mais poderoso que seja. O Brasil já tem essa visão. O Brasil não é dependente dos Estados Unidos. Se saiu melhor do que a Índia nessa negociação, mas nos dois casos havia uma ingerência política. No Brasil, tinha Bolsonaro na tuba do Trump, e em relação à Índia, o Trump queria simplesmente impor ao Narendra Modi, o líder indiano, a proibição de importação de petróleo da Rússia. Então não eram questões econômicas que justificavam o tal tarifaço de 50%. Né? E aí verificou-se que os países, tanto o Brasil quanto a Índia, precisam diversificar os seus parceiros. O Brasil tem na China um poderosíssimo, é o maior parceiro comercial nosso, mas está indo à Ásia. A China é um mercado fabuloso, é um país muito desenvolvido do ponto de vista tecnológico e tem problemas porque eles simplesmente trancam as suas portas para produtos importados. Então, a importação na Índia é sobretaxada lá, em média, 30%. Frango, que é um produto muito caro para o Brasil, na pauta de exportação, os indianos sobretaxam em 100%. Açúcar, 110%. Então, realmente é um mercado muito fechado. Agora, você tem que estimular essa parceria, porque é um mercado fabuloso do ponto de vista numérico e tem esse interesse. O Brasil já tinha essa visão de diversificação de parceiros, né? E o Lula está indo a dois parceiros estratégicos, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? na Ásia, Índia e Coreia do Sul. E, se puder estreitar relações, não ficar restrito
às transações que tem com a China, é sempre bom. E a Índia tem todas as razões para intensificar a parceria com o Brasil. Não vai ser do dia para a noite, mas é parceira do Brasil no BRICS, tem interesses que são coincidentes em relação ao Brasil, e está lá, o Lula está levando aí uma comitiva de mais de uma centena de empresários. A Apex, que é a Agência de Comércio Exterior do Brasil, está fazendo lá um encontro para tentar intensificar esse comércio bilateral. E tem negócio, o Nelson mencionou, tem uma parceria da Embraer com uma companhia indiana que vai resultar em frutos. Então, por todas as razões, Fabiola, essa viagem é justificável, a diversificação das parcerias comerciais, depois do Trump, isso tornou incontornável. É isso, já voltamos para quem estava conosco na TV, agora meio de 42 minutos, é hora de a gente falar de carnaval, porque olha só que alegria, a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio, ele que é editor aqui do UOL e que acompanha o carnaval ponto por ponto, sabe tudo do que aconteceu no carnaval até aqui e o que vem pela frente. O Thiago Calil já está conosco aqui. Olá, Thiago! Olá, prazer, boa tarde, Brasil. Prazer é nosso. Acabando, né? Então tem que aproveitar meus últimos minutos. A gente está só nas cinzas. Aqui. A gente está nas cinzas, eu e Sakamoto, dois carnavalescos. Josias acompanhou à distância. Eu acompanhei a vocês. A gente curte. Bom, mas vamos começar. Tivemos aí algumas questões relacionadas ao Carnaval de Rua de São Paulo, Thiago, mas antes, só para a gente deixar claro aqui para nossa audiência, hoje o nosso All News da tarde começa às 4 horas da tarde, justamente por causa da apuração lá no Rio de Janeiro. Quem você acha que vai ganhar, hein? Eu tenho as minhas preferidas, assim, de coração, que eu tô torcendo por Viradouro e tô torcendo por Salgueiro. Mas As aí duas. Eu vou explicar depois, mais tarde, Torcida é uma coisa, mas quem você acha que desfilou melhor? Eu acho que eu não sei dizer. Mocidade com a Rita Lee, você não... Eu colocaria... A Mocidade teve um desfile muito bonito falando de Milton Nascimento, mas é que esse ano teve uma coisa que foi a emoção, que é para além do critério técnico. Então, e aí foi o Carnaval falando do Carnaval mesmo. Então, o Salgueiro terminou falando de Rosa Magalhães. Então, para quem é apaixonado por Carnaval, não tinha como. Viradouro homenageou o mestre Cissa, que é um mestre de bateria icônico do Rio de Janeiro, com todo mundo chorando na avenida. Então, foi bonito demais. E aí tem um detalhezinho, deixando um spoiler para quem vai acompanhar com a gente mais tarde. Esse ano, as regras do Carnaval do Rio mudaram um pouco o critério de julgamento. Então, a gente vai também entender esse novo critério, como que ele vai acontecer. Então, eu não vou me arriscar uma campeã, não. Eu vou só dizer a minha torcida mesmo. E você acha que Acadêmicos de Niterói cai? Porque muita gente estava falando disso. Você acha que vai cair? Eu acho que vai cair, eu acho que... Mas aí eu vou falar uma coisa, eu bati muito nessa tecla, não é política, é carnaval. Acadêmicos de Niterói, ela entrou para cair antes de entrar na avenida, assim, ela já chegou na avenida com essa. É uma tradição do Carnaval do Rio, essa pouca mobilidade de grupos de categoria. É muito difícil para a escola que sobe continuar no grupo, independente qual for, independente qual seja o tema, por quão bonito foi ou não foi o carnaval dela. Então, isso já credencia como uma forte candidata ao rebaixamento. Ô Josias, a gente tem que só chamar mais um intervalo, Josias. Você faz a sua pergunta no intervalo. Para quem está conosco na TV, a gente vai para mais um intervalo. Lá no YouTube, a gente segue falando sobre isso. Pode ir, Josias. Abstraindo, Thiago, os aspectos políticos, o samba era até bom, era um samba, do ponto de vista rítmico, animado e tal. Agora, tecnicamente, de novo, abstraindo o aspecto político, tecnicamente a escola de Niterói foi inferior às demais, né? Você pega a Viradouro, que foi uma coisa extraordinária, eu não tenho dúvida de que deve ser lá a campeã no Rio, quer dizer, não tenho dúvida. Eu tenho a impressão, pelo que vi das escolas todas, né? Mas houve escolas primorosas, né? A Viradouro foi acima das expectativas, né? Mas houve outras escolas que fizeram desfiles muito bonitos, né? Acha que, do ponto de vista técnico, de novo, abstraindo a política, há razões para a queda da escola de Niterói, não? Se comparadas com as outras? Sim, há razões claras e inquestionáveis nisso. A Acadêmicos de Niterói abriu o carnaval e logo em seguida veio Mocidade
falando do Ney Matogrosso. E aí, na primeira oportunidade, você já viu uma diferença plástica, de construção de enredo, não só a questão do... O samba mesmo, o samba da Acadêmicos de Niterói, de fato, ele não era um samba ruim, não era. Mas não preencheu a Sapucaí, não foi que a Sapucaí toda abraçou esse samba e cantou junto. Então, tudo isso faz parte do critério de julgamento. Infelizmente, as pessoas vão